Olá, Jéssica Bobino, tudo bem com você? Olá, Tadeu Rodrigues, tudo bem com você? Como foi de semana? Foi muito bem, estou aqui muito feliz, tomando um chopp no Estúdio Finalmente. Rock. Da última vez que a gente gravou não tinha chopp, né? Não tinha chopp, tava trocando barril, fiquei nervosa, porque eu venho pra isso. Caso o ouvinte não saiba, é uma desculpa pra poder beber chopp e falar mal do governo. Você já curou da ressaca do Flipossos já? Ainda não, ainda estou de ressaquinha do Flipossos, ainda estou curando, agora eu tô no momento de ter saudade. Eu também. Hoje... De querer de novo, mas de odiar tudo, Hoje a gente tá com um programa muito legal, muito diferente. Temos convidadas. Não é por telefone. Não é por telefone. O que é muito melhor. É uma dinâmica diferente, né? Fazia tempo que a gente não fazia galera, assim, né? A última vez foi com as meninas de Andradas, que fazia o Projeto Andradas. A Valéria e a Larissa. Mas Beijo, você sabe que eu acho estranho gravar pessoalmente? Eu senti isso no Flipossos, porque a gente tem uma comunicação própria, só nossa aqui. E aí na frente de outra pessoa, né? Fica um negócio estranho, corta o nosso clima. Que a gente tem que dar uns encerrar, entendeu? Um negócio. E na frente, eu senti isso quando a gente tava gravando com a Elisa Lucinda. A gente não podia fazer assim, não podia levantar a mão pra perguntar. Você viu que o clima aqui é muito sexy, né? Vocês viram, né? É uma meia luz, assim. A gente programa pra dar clima mesmo. Mas é verdade, que aí você pode falar qualquer coisa, pode olhar e quando você tá na frente de alguém não... não dá. Então eu senti essa diferença, queria externar isso. Não Estamos sei aqui, então. Hoje a gente vai falar do projeto Leia Mulheres, que está inaugurando Impostos. Muito. Então a gente tá com a Isabela e com a Paula aqui com a gente. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Estou feliz de estar aqui com vocês, ainda mais com esse projeto tão bacana do Leia Mulheres, né? Que pra quem não conhece, em 2014 a escritora Joanna Walsh propôs aí o projeto Read Woman 2014, né, Leia Mulheres 2014, que consistia basicamente em ler mais escritoras, né. O mercado editorial ainda é muito restrito, né, as mulheres acabam não tendo tanta visibilidade, apesar de que eu faço aqui as honras para Jéssica, que ela sempre chama atenção pra isso, ela fala todo episódio, né, nos bastidores, vamos fazer, nossa, Tadeu, a gente chamou muito homem, vamos chamar mais mulher, então isso eu me policio muito, né, eu falo isso pra Jéssica, a gente trouxe, por exemplo, os transexuais aqui, aí minha cabeça fez assim, nossa, quanta coisa eu não sabia, quanta coisa eu ficava perdido, né? Eu errava. Aí, né, até as meninas aqui, cada Ana me corrigiram, assim, não, você falou tal coisa. Depois, sobre os papos indígenas com a Lua, com a Márcia Cambeba. Então, eu fui aprendendo, assim, a ter uma atenção diferente. E o projeto Leia Mulheres, eu acho que mais do que ler mulheres, é isso também. Beleza, Tadeu, já fez a meia culpa. Beleza. Já falei muito. Já falou muito. Eu não tô entendendo o que você tá falando aqui até agora. Eu queria parabenizar as meninas por terem trazido o Leia Mulheres pra pós. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que tinha um Instagram me seguindo. Legal. Aí eu fui ver quem tinha feito, aí eu vi que era a Paula. E eu conheço a Paula porque a gente já bradou muito ele não pelas ruas de Poços. Então a gente é parceira de militância feminista. E eu fiquei muito contente mesmo, porque foi uma semana que a Gisoane Salvador, que é uma amiga nossa, que é jornalista também, já veio aqui, mestrando, escritora, ela tinha comentado que ela tinha muita vontade de compartilhar leituras, que ela se sentia muito solitária lendo. E aí eu falei assim, ela falou assim, vamos fazer um clube, eu queria fazer na Biblioteca do Monjolinho, porque é um lugar histórico e tal. E aí eu achei muito bonito, porque quando eu fazia parte do Esquina, que era um coletivo de poesia, nasceu ali naquela praça, Esquina, e é muito simbólico, porque tem o Pasquim, que é um bar todo literário ali perto, então é uma região que já moraram escritores. E aí eu fiquei viajando nisso com ela, eu falei, você conhece o Leia Mulheres? Ela falou, não. Foi de repente no outro dia o perfil tava me seguindo, e aí eu falei, nossa, Gislane, achei já o projeto. É o algoritmo que ouviu você falando. Ao vivo, foi um bagulho louco. E eu já conheço as meninas do Leia Mulheres de São Paulo, que é a Juju Gomes e a Michelle, e eu já tinha conversado com elas, mas eu não tenho perna, né? Eu falo, você não tinha perna pra tocar mais um projeto Impostos e um projeto da importância do Leia Mulheres. Então eu fiquei muito feliz mesmo de não ser eu fazendo, de eu poder ir no coisa e assistir, participar. Eu não fui no primeiro porque coincidiu com o Flipossos, então a gente tava
super envolvido ali, realmente não dava, mas eu queria parabenizar e eu queria que vocês contassem como é que foi essa trajetória, que a Paula falou que já fazia tempo que vocês estavam dialogando com as meninas de São Paulo para poder trazer para cá, e eu acho fantástico o projeto, tem várias cidades, eu acho que aquece muito o mercado, e eu queria que vocês contassem um pouco de como é que veio, né, como é que foi para essa negociação para ter aqui, e como é que foi o primeiro encontro que aconteceu no dia 4 de maio. Tá. Primeiro queria agradecer também o convite, né, de vocês para a gente poder falar um pouco do projeto e especialmente como que a gente está trazendo ele para Poços. Bom, eu tenho uma colega que ela é de Ribeirão e ela desde o ano passado estava com esse projeto lá, com Leia Mulheres de Ribeirão. E aí eu já vim acompanhando, né, as publicações dela e as divulgações que elas fazem, e ela é muito engajada com o Leia lá. E eu fui ficando cada vez mais com esse interesse, até também com essa vontade de poder dialogar mais, de poder ter um espaço pra gente refletir sobre as leituras que muitas vezes a gente faz e a gente quer dialogar sobre, mas não tem um espaço para isso. E também por ser da militância feminista já há um tempo, trazer o Leia Mulheres especificamente também acho que agrega muito, e eu vi que tinha muito a ver com o que eu já vinha fazendo, assim. E aí eu conversei com a Isabela, né, propus da gente trazer o Leia pra cá, ela super topou. E aí a gente entrou em diálogo com as meninas lá de São Paulo, né, porque são elas que resolvem essas questões dos Leias em outras cidades. E aí a gente ficou mais ou menos, um pouco mais de um mês, assim, nesse diálogo, então a gente já tava ansiosa querendo trazer logo o Leia, e aí a gente não conseguia marcar porque ainda tava nesse diálogo com elas. Até que a gente conseguiu marcar foi no dia 4, né? 4 de maio. E aí a gente realizou lá na Casa da Cultura, né? No Instituto Moreira Salles. E foi bem interessante, assim, esse primeiro encontro. A gente não conseguiu divulgar muito, né? Porque a gente já tá começando. Eu acho que também juntou com a questão da feira do livro. Foi no meio da feira, né? Eu mesmo Tinha muitos eventos. Eu até falei pra Isa, né? Porque ela me chamou, eu falei, não vou conseguir, porque vai estar bem no meio das minhas mesas e tal. E ao mesmo tempo a gente já queria conseguir marcar esse primeiro encontro pra gente já conseguir, porque é mensal, né, os encontros. Então aí a gente resolveu manter aquela data, até porque no próximo é o Dia das Mães, e aí no próximo, enfim, e tava difícil de achar. Importante, bom, né? Mas eu achei importante coincidir com o Flipossos, porque mostra que a gente tem público pros eventos. Eu acho que isso destaca essa importância, assim, e mostra que a gente tem público, que tem demanda, que por menor que ele seja, porque clube de leitura também você não vai ter ali 100, 200 pessoas, ainda mais porque tá começando, né? Mas eu achei super válido, assim, porque mesmo que o Flipossos com uma divulgação massiva acontecendo há 14 anos, num sábado que tinha Chico Sá, Fernando Gabelli, Nelson Mota, ali na Urca, e ter público lá no IMS, eu achei super válido, assim, eu achei que foi muito importante, eu acho que não concorre, pelo contrário, eu acho que só soma. Só soma, né? Como é que vocês fizeram no IMS a primeira vez lá? Vai ter lugar fixo? Como que vocês estão pensando nessa logística, assim? Primeiro, obrigada, que eu ainda não falei, obrigada a Jéssica e o Tadeu, né, pelo convite da gente poder vir aqui expor o trabalho e divulgar também. E a nossa ideia, na verdade, é de realmente ocupar vários espaços da cidade. Então, primeiro, a gente fez no IMS, né, no Instituto Moreira Salles. O segundo, a gente provavelmente vai fazer no Sesc, né? E aí também a gente teve várias pessoas entrarem em contato, oferecendo locais pra gente fazer o clube. A gente pensou também de fazer um em alguma universidade, né? No Instituto Federal. E aí, agora, essa é a nossa ideia de ser meio que itinerante, não ter um lugar fixo. Legal. E aí, a cada encontro, a gente ir pra um local da cidade diferente. Bacana. E você falou da menina de Ribeirão, né? Que tá com a Melina. Um beijo, Melina. Melina é uma querida. Ela me conheceu aqui em Poços na época do Sarau do Esquina, no Pasquim. E eu falei com ela essa semana que passou, porque ela fez um convite pra Mel Duarte, que eu trabalho com a Mel Duarte. Ela é de Ribeirão. E ela sempre interage comigo pelo Instagram. Então, um beijo, Melina. É muito legal o trabalho que vocês fazem. Aliás, até uma ouvinte nossa, a Babi, falou: por que vocês não levam a Mel Duarte lá no Rabiscos? A gente vai trazer a Mel. A Mel é eu que cuido da agenda da Mel, e a Mel tá com uma agenda difícil. É difícil trazer pro
Leia também. Pro Leia também. A gente vai trazer a Mel pro Leia e pro Rabiscos. Eu tô brigando beijo com pra Mel. ela. A Mel é Pra ela talentosíssima. ter um tempo na vida, mas tá insano. Mas eu quero que ela venha passar um fim de semana aqui. E aí a Legal. gente tenta casar com alguma atividade do Leia Mulheres e ela vem aqui também, tá? Aí eu emendando minha pergunta, como que funciona esse intercâmbio assim? Que se você entra no site Leia Mulheres, você vê que é todo organizado por região, estado, então como que funciona esse diálogo entre os outros grupos assim? Então, eu como conheci a Melina, que é mediadora do Leia em Ribeirão, e conheço assim, a gente é bem amiga mesmo. Então eu conversei direto com ela e ela que me explicou o caminho que eu deveria tomar, de mandar o e-mail Entendi, a parte para as meninas de burocrática. São Paulo. Então, eu não sei assim se tem muito diálogo entre os municípios, sabe? Mas lá na página do Leia, elas colocam no site, né, na internet, elas colocam todas as cidades que tem, o nome das mediadoras. E aí, eu não sei, assim... Os livros, né? Os livros também que estão Os livros eles se comunicam também? Assim? Tem Não. uma lista com os livros todos os livros que já foram indicações. Então, acho que as mediadoras têm a liberdade de escolher os livros que querem ler, né? Através de enquetes, enfim, através de demanda do público, mas tem a lista dos que já foram lidos. E é uma lista imensa, inclusive eu baixei ela uma vez porque eu queria ler todos, obviamente. Não deu. Né? É óbvio que eu não consegui, mas eu acho muito válido. Inclusive, eu queria mandar um beijo pra Juju Gomes também, porque ela foi, assim, uma pessoa fundamental nessa questão da difusão do Leia, na questão da organização, na questão da padronização, para fazer com que ele fosse a potência que ele é hoje, né? E ela sofre muito com plágio, com pessoas que tentam transformar em outra coisa o projeto e tudo mais. Mas é um baita de um projeto. E, inclusive, eu falo com ela que eu tenho uma vontade de fazer uma reportagem sobre Leia Mulheres, falando do impacto que tem no mercado editorial para as mulheres. Porque, por exemplo, as meninas leram o Sejamos Todas Feministas da Chimamanda. Da Chimamanda. Chimamila. Que é da Chimamila. Que ele começou a fazer piada, a gente tira o copo dele. E que é um livro que tem para download, né? Então já tem um acesso mais fácil para quem não pode comprar, mas é um livro que também custa bem barato e tal. Mas impulsiona, porque daí suponhamos que no próximo vocês resolvam ler um livro da Djamila. Vou dar um exemplo aqui. Aí as pessoas vão querer comprar o livro da Djamila. Então a editora ganha, a livraria ganha, a autora ganha, movimenta o nome, outras pessoas de fora veem o livro. Então eu acho que a iniciativa, não só do Leia Mulheres, né? Mas de projetos de incentivo à leitura para mulheres, né? Então a gente tem no Brasil o Mulherio das Letras, tem o Margens, tem o Cadê Mulheres, tem os slams feitos por mulheres, tem, enfim, várias iniciativas. Eu até estava tentando mapeá-las, então quem lembrar de alguma e quiser mandar, se vocês lembrarem de algumas também e quiserem falar, é importante. Mas eu acho muito legal porque aquece muito esse mercado e a gente precisa disso. Mas tem essa dica, tem essa lista lá, então quem quiser ler, quem quiser comprar, quem quiser acompanhar, cada clube escolhe seus livros. São livros escritos por mulheres, não necessariamente do Brasil. Tem uma coisa que eu acho engraçada, que eu até comentei com a Juju, que a maioria começa pelo livro da Chimamanda, né? Que é o Sejamos Todas Feministas. Então acho que é um rito de passagem. Eu queria que vocês falassem por que vocês escolheram ele pro começo. A gente pensou nesse livro, primeiro porque é uma temática que atrai muito, né, a gente, assim, que mobiliza muita gente. É um livro que é pequeno, então para um primeiro momento de divulgação, como a gente tinha um tempo mais curto, é um livro que dava para, né, uma leitura mais rápida. Então, assim, quem tivesse interesse, isso não dificultaria a pessoa a participar desse primeiro encontro. E foi sugestão também das meninas de Ribeirão, então eu não sabia que era um rito de passagem, assim. É que o primeiro Leia que eu fui foi o de Barão Geraldo, em Campinas, isso em 2016, e era o primeiro livro. Aí eu fico vendo, né, porque eu sou a louca das redes sociais. E aí eu fico acompanhando os que vão surgindo, aí eu vejo que todo mundo começa, tipo, o primeiro Leia. Vai ter os Sejamos Todas Feministas, que é um livro importantíssimo, né? Eu acho que, por mais que ele seja, que a gente já esteja acostumado com ele, mas é um livro super importante. E como é que foi, assim? Homens foram, homens não foram? Sim. Conta essa experiência. Um dos participantes era homem. Eu até perguntei pra Isa, falei, como é que é isso? Eu E posso foi ir? muito bem tranquilo, né? Mas é só pra ouvir. Só pra ouvir, claro. Já aprendi isso.
Já aprendi porque isso. o projeto, ele limita apenas a participação de mulheres apenas como na mediação, né? Então, os homens podem participar dos encontros. E eu acho que foi legal, assim, porque... Inclusive, foi, né, um rapaz. Inclusive, ele foi o primeiro a chegar e tava lá esperando. Aí depois chegou mais umas meninas. E foi bem legal, né? Eu achei bem interessante, assim. Eu quero emendar esse assunto, né? Ela falou do homem participar e tal. A Jéssica faz um puta trabalho com margens. Eu quero, né, sabe o orgulho que eu tenho, porque a Jéssica, ela mapeou as mulheres de periferia que escrevem. Isso aí, eu acho que não tem igual, né? Não. Sério, de coração. Não tem mesmo. Eu admiro mesmo, né? Desse que faz isso, sim, foi o único. E como que é? Porque assim, a Jéssica, ela foi muito responsável a me apresentar um cenário independente. Eu vim de uma escola né, eu conheço a Jéssica, a gente é amiga desde 2012, 2013. Ah, por aí. E eu vim muito de um cenário clássico, assim. Eu vi que a maioria na enquete de vocês lá, a maioria indicam pessoas conhecidas, de editoras grandes e tal. E eu conheci um cenário independente que eu fiquei apaixonado, e hoje eu sou apaixonado pelo cenário independente, pessoas que produzem o próprio livro. Como que vocês veem isso, o mercado editorial? Quando vocês fazem uma enquete, você vê só nomes de ponta surgindo, enquanto tem tanta gente boa produzindo, precisando de aparecer. Isso que a Jéssica falou, quando lança um livro, é bom para editor, é bom para escritor, vende, todo mundo quer. Mas e por que não estimular isso? Tem algum tipo de estímulo? Como que vocês veem esse cenário? Assim? Eu acredito que a nossa proposta é de cada mês explorar alguma coisa diferente. Então a gente propôs, né, algumas leituras clássicas. Tem a Djamila Ribeiro, tem a Angela Davis, coisas que já são assim grandes, já são canônicas, né? E também a gente também está pesquisando outros livros também do mercado mais independente pra gente trazer. A gente estava conversando também, a gente queria uma escritora pós-caldense. Um dos encontros a gente quer pesquisar mais sobre quais são as mulheres que estão escrevendo aqui em Poços, e a partir disso também convidar elas para elas serem meio que a mediadora, né, nesse dia, e participar da discussão. E aí também a gente pode comprar o livro, né, de uma autora pós-caldense. Então a gente tá tendo várias ideias, assim, a gente tá querendo explorar tudo que a gente conseguir. Inclusive, se vocês tiverem, né, pessoas, acho que a Jéssica até Nossa, mandou a Jéssica tem uma lista pra de gente. Ela tem uma lista de escritores independentes incríveis. Eu ia falar, se vocês estão procurando. Não, tem bastante gente. Inclusive, uma coisa que eu queria falar que também me chamou muita atenção nesses últimos tempos, porque trabalhando no Flipos eu fico numa bolha literária, que eu não quero sair dessa bolha literária. Uma bolha boa, né? Uma bolha boa, não tem Bolsonaro, é uma coisa maravilhosa. E aí você abre o site de notícias e dá aquela desanimada, mas é ótimo. E dentro dessa bolha eu comecei a perceber as várias iniciativas literárias que Poços tem. E Poços é sim uma cidade literária, né? Muito em parte por conta do Flipossos e muito em parte não, mas porque são ações ali que vão surgindo organicamente. Como o Leia Mulheres, tem o meu projeto que é o Margens, que, né, a gênese dele foi aqui. Tem seu livro que tá saindo quase. Mas é de novo, o livro não é um projeto, né? Mas tem faz parte, né? Inclusive no sábado que precedeu, na sexta que precedeu o Flipossos, a Silvia Schmidt, que é uma escritora, ela inaugurou uma livraria dentro do Belistrô, que é a Livraria Mulherio, trazendo livros de todas as mulheres que fazem parte do Mulherio das Letras, que também é um movimento já de mulheres de uma meia idade em diante. Tem pessoas jovens, mas é mais um pessoal que estava muito deslocado ali no meio literário e que se organizou, que se reuniu. Então tem a livraria que, montar uma livraria de livro de mulher numa cidade do tamanho de Poços é um ato heróico, né? Ainda que ela funcione num espaço colaborativo, mas é um ato heróico. Tem o projeto da Leila, que é o Ocupa Beauvoir, que é um projeto de valorização de autoras também. Tem a ONG Casa da Árvore, né? Que tem a revista lá com o Aloysio, que é a página 93/4, que tem bolsa de estudo para jovens que querem escrever. E eu devo estar esquecendo, né? A gente tem um escritor indicado pro Oceanos, né? O finalista do Oceanos, que é o Chico Lopes. Então, Poços é uma cidade absurdamente literária, que tinha o Sarau do Toquinho, né? Tem muita coisa literária acontecendo em Poços de Caldas, o que é muito legal, né? Eu acho que aí as pessoas vêm e uma ação puxa a outra, uma ação complementa a outra. É o que a gente falou do público. Tem público pro Flipossos e tem público pra ir no
no Leia você falou, não vai Mulheres, né? ser um público assunto que a gente claro grande. É até bom que não seja, pelo mas é diálogo, ótimo né? que não seja, porque daí todo mundo pode falar, todo mundo pode se ouvir e tudo mais, e eu acho muito mais. Tem um podcast, que acontece aqui, né? A gente fala Rabiscos. do Brasil todo, mas o Rabiscos é gravado em Poços. Não, eu até falo do Rabiscos porque foi uma surpresa muito grande na Flipos. O tanto de gente que veio falar, eu ouço vocês, eu conheço e tal. Sim, isso foi muito mágico, né? A parte de coletivo, né, de leitura coletiva, eu acho muito legal. A gente teve um episódio aqui do Rabisco que a gente falou dos clubes de leitura, né, até os clubes de leitura de assinatura, que funcionam super bem e caiu no gosto popular, né? Criança assina. Eu até estava falando com o Humberto, da Primeira Prateleira, ele falando de vários clubes de leitura. Tem clube de leitura de contos, de textos e tal. E é legal isso. Eu, por exemplo, sou assinante de um clube só, que é a TAG, que eu gosto. E você entra num aplicativo, você conversa com as pessoas, você dialoga com as pessoas. Como que vocês, assim, que estão começando, veem o cenário da diferença de uma leitura individual, no seu quarto, lá, quietinha, e dentro de um contexto que você vai sair daquela sua intimidade, das suas observações e compartilhar, assim? Eu vou falar dessa primeira experiência que a gente teve, assim. Eu achei um espaço acolhedor, assim, um espaço tranquilo, gostoso e que dá pra gente... Porque através dessas leituras, né, primeiro que a gente já coloca, Leia Mulheres, então são mulheres escrevendo que já parte de uma voz, né, específica e já trazem muitas questões para serem colocadas, assim. Primeiro, então, que foi já sobre Sejamos Todos Feministas, já trouxe esse caráter também bem forte, né, de falar sobre a questão das mulheres e tudo mais. E no meio dessa conjuntura, que cada dia é uma notícia pior do que a outra e que a gente vai ficando louco, né, já ficando com a saúde mental no chão e... Assim, foi um espaço que a gente conseguiu ter essa troca e refletir juntos e um espaço calmo, porque também dentro da militância muitas vezes a gente está lá para organizar coisas para ser combativo, né? E esse espaço foi um espaço que deu pra gente trocar aquela ideia mais calma e... Espaço mais sereno. Sim. E de compartilhar as ideias também, porque muitas vezes... uma outra companheira leu aquele livro e conseguiu ter uma outra percepção, uma outra reflexão que eu nunca tinha imaginado, e de trazer isso e de fazer essa troca também. Foi a minha primeira experiência também, tá sendo a minha primeira experiência num clube de leitura, então assim, legal. eu gostei bastante. É que a gente não tem nenhum clube de assinatura só de livros de mulheres, Não, né? Olha verdade. só, nossa, acabei de... Será que tem essa ideia? Fala baixo, fala baixo. Nossa, eu vou sair daqui, eu vou virar à noite, vou montar ele hoje, porque estamos perdendo um nicho aí de mercado, né? E você, Isa, como foi isso? Como é essa experiência da leitura compartilhada? Eu acredito que é justamente as várias perspectivas, né, que a mesma leitura traz, a minha visão de mundo, ela vai me dar uma perspectiva daquilo diferente da outra pessoa, e aí acaba que você compartilha isso. Realmente eu acho que é muito rico, e muito isso que a Paula falou, um espaço calmo, porque principalmente a gente que participa de muitos coletivos e reuniões, e ainda mais nessa nossa conjuntura, é tudo muito tenso, tem hora que a gente não sabe pra onde vai correr, o que vai fazer, e aí realmente ali é um espaço onde não é uma obrigação, você não tá lendo um texto acadêmico, então assim, é uma coisa leve, é uma coisa gostosa. E eu acho que realmente foi a minha primeira experiência também, né, num clube de leitura. Antes eu já só tinha participado mais do Arte da Palavra, né, do SESC, que era mais a parte da escrita. E também é um tipo de oficina que eu também gostei demais, que abriu muito, assim, abriu minha cabeça realmente, me fez ver, me deu outras visões de mundo. Foi importantíssimo, eu acho, pro meu desenvolvimento, assim, enquanto pessoa. E eu acho que realmente esse primeiro encontro foi bem, assim, foi bem gratificante para todo mundo que participou. Todo mundo falou, né? Sim. Eu acho que falando do cenário atual, assim, vou analisar hoje a gente... 2019, né? Tá bom, já falou muito. Então, meninas... até dentro disso mesmo, do não falar muito. Mas quanto que vocês veem, a Jéssica também pode responder essa, quanto que vocês veem a modificação do cenário, assim, de 10 anos pra cá? Porque a gente tem ouvido, pelo menos, falar, a gente traz, por exemplo... Mas elas são novas, 10 anos.
Você pode falar. Eu posso responder, mas elas, com 10 anos Mas atrás, assim, elas estavam a aprendendo gente a até escrever. conversou isso, acho que com a Giovana, com a Aline Sim. Bey, quando elas vieram aqui, a gente questionou isso, né? De estar aparecendo, né? A gente tem umas meninas hoje de ponta, vendendo livro pra caramba. A Aline é um exemplo foda disso. A Aline tá aí na crista da onda, vendendo um puta livro bom. Como que é esse cenário, você acha que tá modificando? Se tem muito pra mudar? Eu vou deixar as meninas falarem primeiro e depois eu complemento. Vamos ver. Eu acredito que tá modificando, assim, né? Eu acho que as mulheres, a gente tá ganhando voz e a gente tá mostrando a nossa capacidade, né? A gente tá ganhando espaço e eu acredito que é importantíssimo a gente possibilitar esses espaços, né? E a gente continuar lutando e continuar mostrando que tem muitas mulheres que escrevem bem. Eu também não consigo avaliar de 10 anos pra cá. 10 anos pra gente é mais complicado. Mas imagino, sim, que esteja mudando, como a gente tem avançado em vários aspectos. Só cortando, né? assim, porque uma coisa que eu reflito, que quando a gente fala de cenário modificando, apesar da gente ser nova, mas assim, eu encontrei autoras feministas, eu fui me identificar com livros feministas e com o feminismo agora, há poucos anos atrás. Então eu acredito que hoje, quando eu tinha 13 anos, eu não sabia nada, eu não sabia o que era feminismo. Pra mim, feminismo, ser feminista, às vezes nem era bom. E hoje eu percebo que meninas de 10, de 11, de 13, 15 anos já estão com outra visão e outro pensamento. Então eu acredito que isso também vai inclusive ajuda, um medo, assim, né, que antes tinha de falar sobre feminismo, sobre isso, né, abrir espaço para as mulheres. E com certeza, assim, eu tive isso só depois que eu entrei na faculdade e hoje eu vejo minha sobrinha que tá no ensino médio e vejo as meninas mais novas também já pautando isso, já colocando isso. Então, e mesmo quando a gente estuda, né, sobre a questão dos avanços que a gente tem, e não deixar eles retrocederem, né, que é uma coisa que a gente tem que ficar sempre atenta e sempre alerta. Sem dúvida. Não, eu concordo muito com elas e eu acho que mudou tudo. De 10 anos pra cá, eu acho que mudou tudo. Especialmente nessa questão de quando a gente discute feminismo mesmo. E claro, aí ela vai passar pela literatura, né? Porque quando você começa a colocar em pauta os direitos das mulheres, os acessos das mulheres, você vai questionar isso em todas as áreas. E aí, como eu sou da área da literatura, as meninas têm essa proximidade e tudo mais, vão questionar nessa área, né? Pode ser que, sei lá, a mulher do campo, ela questione em outra área. E assim sucessivamente, mas eu acho que teve essa mudança sim, né? Eu posso falar por mim, quando eu comecei, tinham poucas mulheres ainda, claro, elas já existiam, teve sempre muita gente que fez essa revolução. A primeira escritora favelada que a gente teve foi uma mulher, que foi a Carolina Maria de Jesus. A primeira romancista foi uma mulher, que foi a Maria Firmina dos Reis. Então a gente tem esse protagonismo das mulheres, mas que de repente não era tão glorificado, né? Não era tão valorizado como deveria, né? E eu acho que essa onda feminista que a gente vive agora, ela vem de 2013 pra cá, com as manifestações. Eu acho que elas refrescaram essa conversa. Já era um caldeirão meio que em ebulição, e aí quando estouraram as manifestações, a gente passou a discutir feminismo, e aí um pouco depois a gente passou a discutir feminismo negro, e aí a gente foi colocando as interseccionalidades. E hoje a gente tá muito numas de discutir corpo, né? Então seja o corpo trans, seja o corpo queer, seja o corpo gordo, seja o corpo negro, seja o corpo não padrão, que também é bem legal. Então eu acho que a gente vai se moldando e tentando entender, porque a gente tá vivendo isso. Ninguém tem a resposta pronta, né? Pode ser que o que eu tô falando aqui hoje seja uma tremenda uma bobagem, daqui 5 anos eu falo, nossa, como eu falei uma bobagem. Mas é o que tá acontecendo hoje, e é o que, como a gente entende e encara a coisa hoje. Mas sim, eu acho que mudou tudo. No mercado editorial mudou tudo, no mercado do livro, no mercado cultural, né? Hoje é inadmissível que não se tenha mulheres num festival literário, num evento, num sarau. É inadmissível que tenha-se clubes que leiam só homens, que tenha só pessoas brancas, que seja... Vídeo a treta do momento. Beijo aí pra quem tá na treta aí. Eu não vou nem entrar nela hoje, porque ela é muito extensa e ela demanda muito, mas a resposta que eu deixo é meu posicionamento pra treta é meu trabalho.
Então meu trabalho vem sendo feito com margens, com mulheres de periferia desde 2014. Então eu não comecei agora, já vem sendo feito. Não venham roubar margens. Então assim, não tem o que ficar discutindo. Todas as curadorias que eu faço, eu tento colocar todas as interseccionalidades possíveis, o máximo que eu consigo. No Rabiscos a gente tem essa preocupação, nem sempre é fácil, nem sempre dá certo, mas a gente tem esse olhar e é importante que a gente tenha. E eu não tô falando isso pra ganhar biscoito, porque eu acho que a gente tem que ter. Se a gente não tiver, a gente não tá aprendendo nada com os nossos erros, né? É o que eu falei pra Márcia Cambeba, que é uma autora indígena. É vergonhoso eu chegar em 2019 e falar, nossa, eu não sei nem que termo que eu uso pra me referir às pessoas indígenas. E assim, eles são muito parte da nossa história, né? Porque a gente só tá até aqui... as terminologias, né? Que a gente usa e tal. A gente teve os indígenas que estavam aqui antes de tudo. Então, é inadmissível que a gente, enquanto ser humano brasileiro, habitante deste país, nunca tenha falado assim, nossa, deixa eu pesquisar um pouco aqui sobre a cultura indígena e ver quem são meus ancestrais, ver quem são os povos originários. A gente não tem essa preocupação aí, a gente fica elucubrando várias outras coisas e não tem isso. Mas dá tempo, né? Vamos lá. Antes tarde do que nunca, né? Antes em 2019 do que nunca. Então vamos correr atrás desse prejuízo. Mas a gente tem que ter essa preocupação, né? Não dá pra você ignorar. Não dá pra um ser humano chegar hoje, nos dias de hoje, ser curador de qualquer coisa e falar que ele não sabia, que ele não conhecia. Porque o Google tá aí, tá tudo aí. Não tem como. É inadmissível, de verdade. Assim, desculpa Desculpa quem tá sacando a indireta, né? Não é uma indireta, não. É direta, isso acontece várias vezes. Eu não tô falando só do problema que o meu canal teve no IMS, não. Sim. Mas assim, 2019, quem que tem motivo pra estar irritado no país? O negócio chama poesia irritada. Quem que tem motivo pra estar irritado? É a população preta, é a população indígena, é a população periférica. Não tem como você achar que tem branco irritado. Até tem, mas, poxa, né? Quem será que tá mais irritado, né? Quem será que tá puto? Não tem como você achar que você pode fazer um negócio que não tenha mulher, que não tenha negro, que não tenha índio. Não dá. Desculpa, nem era esse o assunto. Você nem não, mas eu acho que Eu tô aqui ignorando as meninas xingando. Elas não sabem o que tá acontecendo. Nem as mulheres. Volta. Não, mas só pra fechar, então. Isso que você falou é muito legal, porque quando a gente trouxe a Lu aqui, e a gente tava falando da mulher e tava falando do negro, ela falou assim, para tudo, e antes de tudo, vamos lembrar dos povos originários, né? Sim. Que ela fez, eu acho muito válido isso, cara. Que o indígena não escreve, sabe? Que o indígena não tem celular. É 2019, é óbvio que ele tem. Porque assim, né, eles foram colonizados, né? Não teriam se não tivessem sido. Mas uma vez colonizados, é claro que eles vão ter acesso. Porque, né, como é que vai viver? Como é que vai... Tem essa, óbvio que tem. Então sabe escrever, escreve, publica, conta a própria história. E aí eu tenho uma pergunta para as meninas em relação a isso, que é essa coisa do protagonismo, da voz, né? A gente fala, e fala muito erroneamente, que a gente dá a voz para as pessoas, que a gente fala, vamos dar voz, vamos empoderar, que também é uma palavra que em algum momento ela me incomoda, e eu não tenho outro que seja sinônimo para usar, mas porque eu acho que a gente tem já a nossa voz, mas muitas vezes ela não é ouvida, e isso vale para as mulheres, para as pessoas periféricas, para os indígenas, para os negros, para os asiáticos, para todo mundo que é oprimido dentro de qualquer supremacia. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre essa coisa do ouvir, né, que vocês já tocaram nesse ponto, que o Clube de Leitura, ele permite que a gente ouça, né, outras pessoas e, enfim, explanar um pouco sobre essa questão, assim, da gente poder pluralizar essas vozes todas e conseguir sentar e conseguir ouvir, enfim. Eu acho interessante isso, porque a gente é mediadora, então assim, a gente não chega, não é uma palestra, a gente apenas tá ali para organizar o clube. E eu acredito que isso é muito rico, assim, essa forma de discussão. A gente, igual você disse, a gente deixar as pessoas já falarem o que elas estão pensando e não a gente ter um discurso, como você disse, do empoderamento. Eu vou lá salvar a pátria, vou salvar essa pessoa que não está empoderada. Então eu também acho isso um pouco perigoso, porque a gente acaba caindo numa certa coisa de eu sou o detentor do conhecimento, do saber, portanto eu sou superior e vou salvar essa pessoa, né?
Isso realmente é complicado. Então eu acredito que no clube, a ideia do clube realmente é essa, de ter um conhecimento compartilhado ali, de construir junto, de todo mundo ali tá meio que uma identidade tá impactando na identidade do outro, entendeu? Eu acho isso muito interessante. E eu acho que assim, logo de cara a gente já caiu um pouco nesse questionamento, né? Porque nós duas somos duas mulheres brancas. E a gente tava nessa coisa da seleção dos livros e um deles a gente pensou em usar o lugar de fala da Jamila Ribeiro. E a gente pensou assim, a gente não pode, né, a gente tem que convidar mais alguém, uma mulher negra, né, ou enfim, que possa falar sobre isso, né, desse livro especificamente, né, ainda mais desse, mas não só desse, né. A gente precisa das mulheres negras e das mulheres indígenas e das mulheres trans nesses espaços, não só para falar também sobre a vivência delas, mas também de outras coisas, né? E logo os caras a gente porque já acaba que também essa problemática. Às vezes a pessoa tem esse estigma também, né? Vamos supor, a pessoa negra, ela só pode ser militante, ela não pode ocupar outra coisa, ela não pode falar sobre o assunto. Ela não pode ir lá e falar sobre um livro qualquer, né? Um romance. Ela vai ter que ir necessariamente pra falar sobre uma questão racial, né? E isso é complicado mesmo. Mas é uma coisa que eu acho que todo mundo que tá à frente de uma curadoria, de uma mediação, acaba enfrentando. Por isso que a gente tá chamando a atenção pra isso. Acho que só pra contextualizar, aconteceu um caso no IMS do Rio, onde convidaram 18 poetas para um evento e os 18 eram brancos. E aí os outros poetas negros do Brasil e pesquisadores e pessoas brancas aliadas questionaram referente a isso e cobraram um posicionamento e tudo mais. E é por isso que eu brinquei e falei que meu posicionamento é o meu trabalho e tal. Porque é importante a gente discutir, é importante a gente trazer pra pauta, mas eu acho que mais importante do que discutir é fazer. Então eu acho que muitas vezes a gente erra tentando fazer, mas é importante que a gente faça, é importante que a gente quebre a cara fazendo também, né? Eu acho isso acho importante. A questão do clube de leitura, eu acho que tem que ter livro de todo mundo. Eu acho que tem que ter livro de pessoas brancas, de pessoas negras. Eu acho que o da Djamila, do que é o lugar de fala, é o da Djamila mesmo, que é o lugar de fala, isso, né? Tava confundindo com o da Joyce Berth, que é outra coisa. Mas acho que é importante ter essa discussão. Acho importante que mulheres negras participem, mas eu concordo com o que a Isa falou. É delicado também você convidar uma mulher negra só pra falar disso. Claro que é importante que ela fale e que a gente ouça e que a gente aprenda. Mas é importante que também ela vá lá pra falar de outro livro, que ela vá lá pra falar de uma HQ, que ela vá pra falar de um livro de ficção científica, que ela vá pra falar de N outros temas, porque senão é isso, você estigmatiza a pessoa e você dá pra ela só o papel que lhe é designado, que é o papel que ela sempre teve, né? Então é uma linha muito tênue e fica muito perigoso você chamar a pessoa pra falar só disso, né? E isso incomoda, né, a outra pessoa, igual quando só me chamam pra falar sobre gordofobia. Eu falo, mas eu não sou só isso, eu tenho 1 milhão de outros trabalhos, eu quero falar dos meus outros trabalhos também. Então muitas vezes eu recuso alguns convites porque eu acho que não é legal, porque eu acho que é isso, estigmatiza, você se torna só aquilo e ninguém quer ser só uma coisa, né? Todo mundo tem suas complexidades, tem enfim, toda uma vida pra lidar e pra tratar. Acho que é isso, assim, que a gente acaba tendo que avaliar e tendo que ponderar e tendo que pensar em qualquer convite que a gente faça. Mas é importante que faça, né? É importante que a gente tenha essas pessoas e essas discussões. Acho que é bem esse momento que a gente tem pra discutir e pra ouvir. Enfim, só tô eu falando de ouvir, mas só eu falo. Falem mais, por favor. Pode falar, Tadeu. Posso falar um pouquinho? Mas agora pode falar um pouquinho. Eu tô lendo um livro que o Marcelino indicou até quando ele participou aqui, que foi o Da Maria Bonita, da Adriana Negreiros. Inclusive a gente quer trazer ela, a gente quer entrevistar. Ela tá viajando, você falou, né? Ela mora fora, ela mora em Portugal. Porque a pessoa chique mora em Portugal. E é muito legal, porque o modo com que ela tá apresentando a Maria Bonita, eu tô na metade do livro, na segunda metade, indo pro final já. O modo com que ela apresenta a Maria Bonita, com os questionamentos que ela faz, né? Há tanto tempo atrás, começo do século XX e tal. Por uma razão, a gente esquece muito do passado também, né? Quando eu leio os livros da Chimamanda, que eu sou apaixonado na literatura dela, o jeito que ela conta, conheci ela através de um vídeo, né? Acho que a maioria das pessoas, assim, né? Inclusive esse livro do Somos Todos Feministas é de um vídeo. É decorrente de um vídeo. Mas o que eu vi dela foi Os Perigos de Contar uma Única História. Não sei se você já viu. Esse também eu já vi, é muito bom. É bem legal. E a gente esquece da costura histórica que é, né? Todas as discussões que a gente fez, até dos povos originários aqui, vem disso.
A gente acaba esquecendo muito do que era no passado. Então, na literatura, que eu sinto, que eu analiso hoje, né, até perguntei pra Lua no episódio, tô falando muito da Lua aqui, né? Lua, beijo. Que eu falei, como que é o papel, então, meu, né, enquanto homem? Ela até falou, não, você vai num lugar, você vai num evento, né? Porque eu perguntei até pra Isa, como que é? Eu vou participar, eu posso ir, né? Você pode ficar, você vai lá, vai escutar, mas vai estudar, vai ler, vai se inteirar, vai se formar. E a gente vem de uma crescente machista, de um lugar que a mulher não tinha fala. A gente até falou que de mulheres que usavam pseudônimos homens para ser lida, né? Isso é um choque, né, muito grande, né? Eu tive, né, conversando com alguns ghostwriters, conheci uns 2, 3 este ano e que falavam isso também. Que tinha determinado tema que a mulher queria que um homem assinar como um homem. Ou se o homem se a mulher que era ghostwriter escrevesse, ela não pode falar que é mulher, que senão ela não vai ser lida, não vai ser comprada. Então eu acho que eu estou evitando usar o termo minorias e estou evitando usar o termo de reparação histórica, porque eu estou aprendendo que não são os termos mais corretos do mundo, mas a gente vem disso, de ainda uma coisa confusa para muita gente. O que está acontecendo? Como que é isso? Para onde que eu tô indo, né? Tem até uma amiga minha que chegou e falou assim, me empresta livro de mulheres, quero ler mulheres. Eu fui lá em casa e peguei um monte, assim. Aí a mulher que eu mais leio, que eu mais gosto é a Hilda Hilst. E hoje a gente tem a sorte de ter essas poesias, contos e tal. Passei pra ela e falei, não gostei, achei ruim. Não entendi muito. Porque ela não lê, não tinha hábito de leitura e tal. Aí eu me pergunto isso, assim, qual a função disso? Como agir, né, para fazer esse resgate, para trazer todo esse erro passado, que é um erro atrás de erro, né? E a gente hoje enfrenta um governo difícil, então você vai falar de política, você vai falar de corpo, você vai falar dos povos originários. Como que a gente vai se organizar? Ai, Tadeu, se a gente tivesse essa desculpa, a gente tava derrubando o governo nesse momento, né? A gente tava lá derrubando esse governo. Acho que a Paula pode falar mais sobre a questão de organização, porque ela tá mais à frente da militância do que eu. Eu não entendi muito bem a pergunta. Ele quis dizer como que a gente consegue se organizar para tentar, de fato, fazer essa reparação, de erro, para tentar, enfim, recuperar todo esse Eu tempo acredito que o governo realmente está tendo um ataque muito grande, né, principalmente em matérias de humanas e matérias de filosofia, sociologia, tudo aquilo que faz as pessoas pensarem. E eu acho que é justamente isso, porque a partir do momento que a gente conhece a história, e no caso, a partir do momento que você entra em contato com a sua própria história, dos seus ancestrais, e aí você começa a entender, isso também te dá uma certa força, eu acho. E eu acredito que realmente é complicado, porque a partir do momento que eu não conheço o passado, eu não consigo me conhecer também, e eu não consigo ver a força que isso tem, sabe? Então eu realmente acho que a gente não pode deixar que esses ataques do governo acabem, assim, com essa nossa vontade mesmo, assim, de mudar as coisas e de achar caminhos, né? Uhum. Com esse governo, às vezes eu fico pensando assim, a gente avançou, mas até onde a gente avançou que a gente conseguiu eleger um governo desse, que esses dias, não sei se foi hoje, se foi ontem, mas o presidente disse que não tem racismo no Brasil, ou que o racismo é o que os próprios negros fazem contra eles, ou com uns discursos difícil, né? desses. Então, assim, como, né? Uhum. A gente fica com esse questionamento. E é justamente isso, porque, né, tem no resultado da eleição, a gente viu que a grande população que se absteve dos votos foi o que meio que acabou com a gente, que ferrou todo mundo, né? Então, por que as pessoas não estão conseguindo se posicionar, não estão conseguindo, sabe? O que tá acontecendo? Hoje eu vi uma questão interessante sobre isso, que fala que, na verdade, esse ataque às universidades, aos institutos federais e tudo mais, é porque até 20 anos atrás era um lugar restrito às elites, então só frequentavam pessoas que tinham muita condição financeira, pessoas arcaicas, que aqui no podcast arcaicas põe papão no cu, então só frequentavam pessoas arcaicas da universidade e pessoas com posse mesmo, pessoas que tinham condição de se dedicar a cursinho, que tinham acesso a ensino fora do Brasil e tudo mais. De 20 anos pra cá, passaram a acessar o ensino superior
pobres, os filhos das empregadas e tudo mais. Aquele filme Que Horas Ela Volta é um grande exemplo disso. Que é isso, o antipetismo nasceu ali, quando a filha da empregada passa na federal e o filho da madame não. O antipetismo é isso. Porque, por que querem acabar com as universidades federais? Não é com as universidades federais, eles querem acabar com os pobres nas universidades federais. É a gente que eles não querem que estejam lá. Não é outra coisa. E pra mim isso é muito claro, assim, pra mim isso é muito nítido. É isso, é acabar com o pensamento crítico, é acabar com o pobre na universidade, é transformar todo mundo mesmo em máquina, em curral eleitoral, o que a gente já, de certo modo, acabou sendo. E ficou muito claro nessa última eleição, né? E acho que a pergunta tá dois, mas acho que a gente não sabe como se organizar. Se eu puder dizer alguma coisa, eu acho que fazer é o melhor caminho, porque por mais que a gente erre, o movimento gera movimento e a gente faz. Inclusive, eu acho muito legal, é o que eu falei no começo, eu fiquei muito feliz quando eu vi que tinha alguém aqui fazendo o Leia Mulheres. E eu queria parabenizar a Paula, porque eu sei que ela puxa muita coisa e muita gente, né? E isso sempre, assim, ela puxou Ele Não, ano passado aqui em Poços, 2 vezes, ela puxou a manifestação quando a Marielle foi assassinada. O coletivo na PUC. O coletivo Panapanã na PUC. Isso já de muito tempo, quando aquela menina foi estuprada por 33 homens na favela. Teve uma manifestação aqui. Foi o primeiro momento. Foi o primeiro momento da Paula. Ela foi pedir um megafone emprestado. E aí até dei meu megafone pra alguém aí que milita. Não, sei e é lá, engraçado porque a gente percebe essas próprias modificações dentro do nosso contexto universitário, né? Que a gente já se formou. Mas assim, quando eu e a Paula, a gente tava mais no comecinho, a Paula, ela era a louca do rolê, né? A radical. Nossa, na universidade, Paula. E aí é muito legal, porque a gente sai da universidade e várias pessoas começaram a participar do coletivo. Ela não tá, a gente não participa mais. Outras meninas tomaram a frente, e o coletivo cresceu demais. Mas eu fico muito então, feliz, isso porque é muito legal. Um peso, né? Ter essa militância é um peso. Eu acho que ela deve sentir isso, porque com isso vem muita cobrança, com isso vem muito apontamento. E foi dentro de uma universidade privada, não deveria ter feito assado. Por que não fazem assim? Porque criticar o que tá pronto é muito fácil. Então alguém chegar e falar, mas e se Leia Mulheres? Você já escolheu logo o livro do mestre, sei lá, tô dando um exemplo. Mas assim, e aí? Ninguém tava fazendo, né? Igual quando a pessoa vai criticar, eu falei, pô, eu falo, amigão, faz lá então, fica à vontade aí, pode fazer. Mas esses dias eu li um negócio que era assim, e eu acho que isso me ajudou também a lidar com algumas dessas críticas, assim. Não aceite crítica construtiva de quem não constrói nada, né? É isso. E eu acho que é o que você disse, assim, a gente às vezes não sabe por onde ir, mas a gente começa com alguma coisa. A gente não sabe, né, se é bem por aí, se vai dar certo, se não vai, mas são espaços que vão inspirando outras meninas. Não é à toa que a gente vai vendo coletivos feministas crescendo e outros surgindo, e pessoas que chegam até a gente falando que se inspiram no que a gente faz e começam a construir nos seus espaços. E o próprio Leia também, eu acho que é um espaço de resistência muito forte, assim, porque na medida que estão querendo cortar a educação, cortar o pensamento crítico, a gente está abrindo espaços de leitura, né, que a gente também sabe que é um problema, né, que muitas pessoas não leem, ou que leem e não conseguem interpretar aquilo, e enfim, a gente está abrindo espaços que talvez a gente consiga incentivar pessoas a lerem também. E a virem para conseguir refletir junto com a gente, enfim. Eu acho que é bem isso. Eu acho que o conhecimento é essa chave, né? Eu acho que ela destranca várias portas. É muito o que a Isa falou, assim, da gente, né, quando você consegue estudar, você consegue entender o que veio antes, consegue entender a própria história e evitar repetir os mesmos erros, né? Então, eu acho que conhecimento é muito essa chave, e eu gosto muito do que é criado nessas impossibilidades, né? Eu venho do hip hop, que foi uma cultura que foi criada no gueto total, assim, na rua, quando não tinha mais nada, quando não tinha mais fé nenhuma no poder público, em nada, e as pessoas conseguiram criar uma cultura que existe aí já há 40 anos, existe no mundo inteiro e dá filhotinhos todo dia, né? Parece um coelhinho, assim, tem filhotes todo dia. E que bom que isso acontece, que bom que tem. Porque é isso aí, como é que você derruba, né, uma árvore desse tamanho com esse monte de galho? Que eu vejo que o Leia Mulheres é bem isso, né? Porque como é que você vai derrubar uma árvore tão grande com esse monte de galho? Você vai queimar todos os livros, você vai enjaular todas essas pessoas. Você não consegue, porque tá muito organizado e tá muito espalhado. Então eu acho que esse tipo de organização
é muito válido, né? Eu acho que é isso, a gente tem esses momentos, né? O Hakim Bey, que é o autor do Zona Autônoma Temporária, ele fala sobre isso, da gente abrir brechas no tempo para conseguir se conectar. Então, isso que a gente está fazendo aqui hoje, você abre uma brecha no tempo, num lugar, sei lá, no mundo que a gente fica o tempo todo ligado com o celular, ou ligado na internet, ou ligado na Netflix. Você conseguir vir aqui, trocar uma ideia, olhar no olho, você abriu uma brecha no tempo. Você fazer um clube de leitura, olhando no olho, você abriu essa brecha. Você fazer um festival literário, é uma brecha. Então, tudo que a gente conseguir abrir de brechas para trocar, para se ouvir, para se fortalecer, é um jeito da gente ir adiante, né? Eu acho que isso leva a gente adiante. Ficar no Facebook, nas redes sociais, lendo notícias, só vai deixar a gente deprimido. Sim. E pra baixo. Porque então, dá essa sensação de que não se tem saída, né? Se você ficar só vendo. Se você ficar pensando só nisso, você não não tem consegue mesmo. achar. Porque daí você olha e você fala, nossa, cortou Só- bolsa, cortou tudo isso, ruim, cortou tudo aquilo, ruim. gasolina no preço que tá, tal. Então você não consegue ver uma saída. Aí você vem aqui, você troca uma ideia, isso te inspira, porque vocês compartilham a experiência de vocês, a gente compartilha a nossa, e aí você encontra meios de fazer e de se fortalecer. A gente tá... Chegando ao fim? A gente tá chegando ao fim, a gente vai ao ar provavelmente dia 21 de maio. Você já tem um livro da próxima encontro? Já tem a data, local? O local, sim, né? A data, né? A gente tá Dia no 8 processo. de Vai ser dia junho. 8 de junho, provavelmente A no gente tá em Sesc. diálogo, né? E a gente Tá. não teve a confirmação exata se a gente vai conseguir fazer lá, mas a gente vai Alô, tentar manter a Pedrinho. data. Pedro, por favor, não me obriga a te bater. Pedrinho. Não me obriga a te bater, Pedro. Não tem o livro ainda, né? Ainda não, a gente fez uma... Tá. A galera Enquete. sugeriu alguns e a gente também já tinha alguns outros já no. É, a na nossa lista, ideia seria o então- quarto de despejo, né? Que é um baita de um livro. Puta livro. Mas a gente vai fazer na sua estante. Claro, hoje. claro, né? Vamos. A gente fez o outro também. Foi meio no meio da conversa, Foi mas muito foi. no meio da conversa. Você foi super ejaculação precoce. É verdade. Ah, eu quero falar meu livro. Eu empolguei Mas a hora que tava calma, falando eu do tô aqui, Fernando beleza. A gente tem um quadro que todo podcast chama Na Sua Estante, e aí a gente pergunta pra quem tá participando uma indicação literária, uma coisa que tá lendo, o livro que tá na sua estante. Então a gente queria ouvir de vocês o que vocês têm lido. Nossa, eu tô com Pode ser 3 mais de um, livros ao pode mesmo tempo. indicar os três. Porque eu não consigo. É o quadro que faz mais sucesso, aí a gente deixa ele por último pra pessoa ser Não vale a obrigada Bíblia, a aqueles- ouvir o podcast inteiro. Eu tô lendo O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Tô lendo O Segundo Sexo, também novamente, da Simone de Beauvoir, até porque eu tô escrevendo um artigo. E comecei o Caliban e a Bruxa, da Silvia Fred. Silvia Federici, Eu não sei falar, é. Mas é todos Maravilhoso, maravilhosos, sim. obrigatórios. Leiam, por favor. E você, Isa? Eu estou lendo A Utilidade do Rascunho. Ah, muito bom, muito bom. É o melhor livro que Olha tem. ela fazendo aqui uma Propaganda. E Obrigado. eu tô dando também, por conta da parte acadêmica agora, enquanto a gente não decide o próximo livro, eu tô lendo um do Jean-Paul Sartre, né, que eu amo Sartre. E o livro que eu tô lendo é O Esboço de um Estudo para as Emoções. Então, assim, eu sou Nossa, bem uns negócios existencialista. difíceis, né? Então, tem momentos que eu tô em crise existencial e aí eu vou pro meu Sartre de sempre. E você, Tadeuzinho? Ah, eu vou indicar o que eu tô lendo, a Maria Bonita, da Adriana Negreiros, que é um puta livro. E você, Jéssica? É um baita livro. Olha, eu já li alguns daqui. Eu já li Utilidade do Rascunho. Verdade, antes de todo mundo, inclusive. Antes de todo mundo. Os que a Paula Word. indicou, eu não li só o da Simone de Beauvoir, mas eu li o Caliban e a Bruxa e eu Esse eu amo li também, o que livro. é E o da Carolina da Maria de Sofia Jesus é super obrigatório, então quem estiver ouvindo, leia. Mas eu quero deixar uma indicação que vai muito de encontro com o que a gente falou. É o de encontro ou ao encontro? É ao encontro. Desculpa. Aqui você pode tudo. Mas aqui erro de português eu fico me cobrando, depois me punindo por isso. Mas vai ao encontro, chama A Parábola do Semeador e é da Otávia Butler. É um livro que saiu pela editora Morro Branco, que é a editora que a Juju Gomes do Leia Mulheres trabalha. E inclusive eles me presentearam com o livro, então eu queria agradecer, mas nem é uma propaganda, viu, gente? Mas é que eu gostei muito mesmo. Ela também é autora do Kindred. E é uma mulher negra que escrevia ficção científica na década de 80, então ela foi muito precursora. Ela já faleceu, mas só agora os livros dela estão sendo traduzidos para o português e publicados no Brasil. E A Parábola do Semeador fala, acho que se passa em 2026, então nem é distante do que a gente vive hoje, e fala de um cenário muito apocalíptico, assim, que o mundo tá meio acabando, as pessoas estão morrendo.
falta água, então a água é de uma escassez absurda, e uma menina filha de um pastor, ela resolve ter um plano de fuga para quando isso chegasse na aldeia que ela morava. E aí todo mundo ria dela por ela ter esse plano de fuga, mas foi o que salvou ela quando realmente o apocalipse chegou ali onde ela vivia. E aí tem muito a ver com a parábola do semeador da Bíblia mesmo, mas ela cria uma comunidade, deu todo o spoiler, ela cria uma comunidade para as pessoas viverem ali a partir disso, e ela planta e tudo mais, e eu acho que tem muito a ver com isso, com essa troca, com esses momentos que a gente tem entre a gente, porque é realmente apocalipse, falta energia elétrica, falta tudo, então era o mundo como a gente vive hoje, mas sem água, sem energia elétrica, sem tudo, com as pessoas roubando comida e tudo mais. Mas é um baita de um livro, inclusive ele tem uma continuação que eu quero muito ler, viu, Morro Branco? Manda as continuações. Alô! Alô, Morro Branco! Alô, Morro Branco! Brincadeira. Mas eu quero muito ler as continuações. Só que não, manda. Por favor. Mas são livros ótimos. Inclusive era um livro que eu gostaria de ter resenhado, não tive esse tempo ainda, então tô metendo essa resenha aqui no meio do programa pra ver se cola. Mas fica muito essa dica, acho que faz muito sentido dentro disso que a gente falou hoje. E é o livro de uma mulher, então. E o Kindred também é excelente, vale muito a pena. Mas eu gostei mais da parábola do semeador, porque sou meio diferentona. Meninas, para encontrar vocês, o grupo, como faz? Instagram, nas redes sociais é Leia Mulheres Poços de Caldas, né? No Instagram, né? No Instagram, no Instagram, e aí a gente cria o evento algumas semanas antes no Facebook também. Para falar com vocês é por lá, então. Por lá. Sim. Muito obrigado. Ou nas nossas redes mesmo, também, né? Qual que é? Paula Montenegro. E o meu nome é Isabela Alves, aí é só procurar. Legal. Obrigado. De coração, foi muito legal o papo. Obrigada a vocês, foi sim. Vamos marcar mais vezes. Jéssica, beijo. Beijo, Ficamos gente. por aqui, então. Obrigada. A gente se vê. Bom dia, boa tarde, boa noite.